de estar adquirindo, tá bom? E já quero aqui desejar a todos uma boa noite, não vá embora, convida mais um, porque o tema é bacana, é legal. Nós temos aqui hoje aquele que vai ser o preletor, no sentido da prédica, alguém de um gabarito não só expressivo, mas de conteúdo, conhece daquilo que vai falar. Então, convida mais alguém e fica com a gente, tá? Então, para apresentar o nosso... aquele que vai apresentar hoje o nosso encontro, o nosso irmão David, o reverendo David, vai estar aqui fazendo as devidas considerações de apresentação. E, mais uma vez, te peço, fica com a gente. Tudo bem, queridos e queridas? Peço perdão aí, esse contratempo da câmera está um pouquinho torta aí, mas vai dar certo. Bem, nós temos hoje a grata satisfação de ter conosco aqui nosso quinto encontro, o missionário Denis Bonifácio, que é casado com a nossa irmã Stephanie, e ele, né, nas suas graduações, é formado em marketing, é bacharel em teologia e também é autor do livro Homens da Bíblia, Profetas do Islã em Povos Muçulmanos, e também do livro Doutrina do Pecado Islâmica. Atualmente, o pastor Denis, o missionário Denis, está trabalhando no processo de revitalização da igreja aqui na cidade de Embu-Guaçu, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, campus Embu-Guaçu. Meu irmão, graça e paz, boa noite. Fique à vontade aí para fazer a sua exposição, tenha liberdade, e para nós é uma satisfação tê-lo conosco aqui nesse quinto encontro. Obrigado. Você viu que ele falou graça e paz e boa noite depois que eu sou presidente. Lógico. Não, boa noite, senão o cara não responde. Né? Graça e paz a todos vocês, é um prazer estar aqui. E vamos falar do Islã, vamos falar sobre a importância que é para nós, como cristãos, conhecermos pelo menos a base dessa religião. Então, a ideia da nossa conversa aqui hoje, e o que eu quero trazer para a gente, está baseado, a gente deu o tema de desmistificando o Islã, mas a ideia é de tratar, é importante dizer aqui, não os pilares do Islã, porque o Islã tem 5 pilares, mas aquilo que nós, como cristãos, falamos que são os 3 pilares para o Islã existir. Aqui para cima, aqui que eles estão falando, que está ali embaixo. Tá, então eu vou tentar falar mais, falando aqui com o microfone, tá bom? Para o Islã existir, ele precisa de um tripé. Esse tripé islâmico está baseado em 3 coisas, que é o profeta Muhammad, o livro, que é o Alcorão, e uma cidade chamada Meca. Qualquer um desses pilares que cai, o Islã cai. Tá. Qualquer um deles. Então, o cristão, ele precisa ter conhecimento da fé do outro, no nosso caso, que estamos falando de Islã, o conhecimento do Islã. É claro que o Islã ele não é uma religião una, né? Ela é extremamente plural, tem muitas ramificações. Vamos supor aquilo que nós chamamos de igrejas, pense comigo, tradicionais, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, neopentecostais, as ramificações neopentecostais, o Islã é tipo isso. Talvez até mais, tá? Então, pelas suas divergências que ocorrem no mundo todo. Então, o que é mais conhecido pra gente? Aquilo que o pessoal chama de xiita e sunita, certo? Aí você tem sufista, e dos sufistas você tem uma gama deles. Existe um tipo de Islã que ocorre só em um país do mundo chamado Oman, que chama ibadismo. Raríssimo, você praticamente não tem documentos ou livros escritos sobre o assunto. E aí, nossa pergunta é, como lidar com isso? Como lidar com uma religião tão plural quanto o cristianismo tem as suas ramificações? Então, quando a gente pensa em Islã, o primeiro erro que nós cometemos é achar que o Islã é uma coisa só no mundo inteiro. Então, tira isso da cabeça, porque o Islã não é isso. O Islã é muito plural. Então, quando nós falamos do Islã no mundo, nós estamos falando de muitas maneiras com que o Islã se expressa, certo? Perfeito. Isso aqui é um bom passo para a gente pensar. Assim como o Islã, assim como o cristianismo, o Islã tem as suas bases para formar a sua doutrina. Então, o livro principal da doutrina dos muçulmanos é o Alcorão. Eu trouxe uma aqui para a gente. Esse livro aqui é o Alcorão, tá? Este Alcorão aqui ele está em inglês, árabe e tem a transliteração fonética do árabe, tá? O outro livro que a gente tem aqui, que é um livro muito importante, é esse livro que chama The Life of Muhammad.
que é a biografia do profeta Muhammad, que vai ser chamado de Sira, tá? Outra qualificação muito importante para os muçulmanos é aquilo que eles chamam de tradições ou sunnah, ou aquilo que nós chamamos de hadiths. Os hadiths são coleções de livros. Então, presta atenção. Você imagina que o Muhammad ele falou no Alcorão alguns versos. Então, você tem um doutor, um scholar, né, um mestre, que vai escrever e discorrer a partir daquilo que o profeta Muhammad disse. Uhum. Então, o mais famoso deles é um cara chamado Al-Bukhari, e você tem um outro chamado Muslim, e por aí vai indo. Existem 5 principais dentro do Islã. Cada um deles, pelo menos, tem 10 livros para discorrer sobre o Islã. Então, você imagina a quantidade de livro que a gente precisa ter para entender o que é ensinado, o que os muçulmanos creem. Então, é importante entender que nós temos o princípio no cristianismo, nós chamamos de sola escritura, né? Isso não existe no Islã. Tá. Não adianta basear a fé islâmica no pensamento que nós temos com o nosso óculos de sola escritura. Esquece, não existe isso. Então, se você chegar no muçulmano e falar assim, cara, você acredita nisso, mas não está aqui no Alcorão. Vai trocar? O microfone está um pouquinho baixo. Agora sim. Pessoal, vê se vai ficar melhor para vocês ouvirem aí, tá? Oiê. Tá me ouvindo aí? Tá, vocês vão me falando. Então, o que eu tô falando? Então, qual que é outro princípio importante? Então, eles não têm o princípio sola escritura. Então, não é tão simples chegar no muçulmano e refutá-lo diante do Alcorão, porque não é só o Alcorão. Eles têm as tradições deles, têm os livros deles, e acima de tudo, eles têm a vida prática do profeta. Então, eu creio na revelação do profeta, presta atenção, creio na revelação do profeta. Eu creio no que o profeta fez, e eu creio no que o profeta ensinou, que são 3 coisas diferentes, tá? Então, ele falou do Alcorão, mas ele ensinou coisas. Uma coisa é revelação, outra coisa é um ensino prático. Certo? Revelação é revelação. Alcorão. Ensino prático é ensino prático. Agora, a vida pessoal, aquilo que ele fez, é a terceira coisa, o terceiro pilar. Tá bom? Então, o que nós estamos falando? Profeta, o livro e a cidade. Não para entender aí? Beleza. Então, a base do nosso estudo aqui está baseada no quê? No Alcorão, nos hadiths, que é aquilo que eu falei, que são os ensinos dos professores, dos scholars, e a Sira, que é a biografia do profeta. Ok. Tá bom? Eu não conheci até hoje nenhum muçulmano que leu isso aqui. Biografia do profeta. Eu não conheço, tá? Isso não quer dizer que ele não saiba, porque os mestres deles, né, os imãs são vamos dizer, os pastores da mesquita, que é a igreja dos muçulmanos. Os imãs, eles ensinam, porque eles leram, né? Ou espero que eles tenham lido, né? Bom, os que eu conheço, eles leram. Mas, então, eles aprendem muito a partir do que ouviram e não do que leram. Então, é muito comum você ter obreiros trabalhando entre muçulmanos, contando histórias, em vez de publicando literatura. Tá. Porque faz muito mais sentido em povos com tradição oral, que normalmente são meio deles, tá bom? Okay. Então, nós falamos de 3 pilares fundamentais: o profeta, a cidade e o Alcorão. O Alcorão é o livro, a revelação, que vem direto do céu. A Meca é a cidade que fica na Arábia Saudita. E Muhammad é o profeta, né? O homem que, segundo o Islã, é o último profeta. O pai do Muhammad se chamava Abdallah. A mãe dele, Amina, e ele perdeu os pais muito cedo, né? Com 8, 9 anos de idade, ele já era um menino órfão e foi adotado por um tio dele chamado Abu Talib, ok? Os nomes são complicados? São. Os nomes não importam muito aqui, mas a história vai indo. Ele é oriundo de uma tribo chamada Quraysh, que é uma tribo de árabes, tá bom? Árabes, etnia árabes, Quraysh. Na juventude dele, ele era um pastor no deserto de animais. Cresceu e no futuro ele trabalhava com caravanas. A gente vai contar daqui a pouco a história dele. Foi casado com uma mulher chamada Khadija. Ele teve outras 9 esposas. Desculpa, no total foram 9 esposas. A mais famosa delas é Aisha, que é a esposa mais jovem dele, da qual ele se casou com ela quando ela tinha 6 anos de idade. Ele consumou o casamento quando ela tinha 9 anos, tá? Eu falei isso aqui, mas eu não tenho a referência para comprovar agora. A gente pode pôr na descrição da live depois, tá bom? Perfeito. A descrição, porque é importante a gente falar sobre isso para não jogar palavras ao vento, tá bom? Correto. Ele foi um líder político e religioso, porque o Islã, ele não é como o cristianismo, que se desenvolve e cresce
ou deveria crescer no âmbito religioso, mas o Islã, ele desenvolve e cresce intencionalmente, politicamente também, tá? Qual que foi o maior milagre desse profeta? O maior milagre dele, segundo os muçulmanos, foi o próprio Alcorão, né? O Alcorão foi o maior milagre deles, porque como pode um homem analfabeto, que era o profeta, receber tamanha revelação com tamanha eloquência, né? Ele foi profeta para quem? Ele foi profeta, presta atenção, para árabes e judeus. Árabes e judeus. Por que para árabes e judeus? Porque ele foi o profeta dos árabes. Segundo os muçulmanos, da teologia islâmica, ele foi o cara que nasceu entre os árabes, foi chamado entre os árabes, professou entre os árabes. Só que o ministério profético dele aconteceu quando? Onde? Entre os judeus primeiro. Então ele pregava aos judeus, os judeus não aceitaram, ele saiu de uma cidade, foi para outra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então ele pregou para ambos, judeus e árabes. Quando eu falo judeus e árabes, eu estou falando de etnia, tá? Porque ali tinha cristão, tinha tudo. Nós estamos falando do ano 570 depois de Cristo, tá? Século VI. Então, a função central dele seria ser o profeta e também libertador dos árabes. Quando é que ele morre? Ele morre em 635 depois de Cristo. Isso que é importante a gente lembrar. No Islã, existe um período muito importante que está no ano 560 depois de Cristo, que é um período chamado período da Jahiliya. Jahiliya é uma expressão em árabe para falar o período da inocência, mas não só inocência, mas um período de paganismo, em que os homens ainda não tinham a revelação final, então eles viviam em uma condição pagã, extremamente condenados. Certo. Mohammed nasceu neste período. Esta era a condição dele. O que ele era? Um homem pagão, tá? Isso a teologia islâmica concorda, a gente não tem problema nenhum com isso daqui, tá? Quando é que o profeta nasce? Ele nasce no ano 570 depois de Cristo, e então, depois de 40 anos, e aqui é um número importante, na teologia islâmica, os profetas desenvolvem seu ministério profético a partir dos 40 anos. Abre aspas aqui para nós, e talvez um colchete junto com outras coisas. Existem 25 personagens bíblicos que são profetas no Islã. Imagina você chega no muçulmano e você fala assim, você ouviu falar da história de Adão e Eva? Sim, eu ouvi falar da história de Adão e Eva. Então, mas eles não pecaram? Eles não fizeram tal? Só que a história na cabeça dele é outra. Não é a nossa história. Aí eu te falo, qual missionário sabe, qual obreiro, qual cristão sabe a visão islâmica dos personagens que estão na Bíblia? Não sabe, cara. Não sabe. Então, é um dos trabalhos duros que a gente tem feito para capacitação de obreiros, para saber lidar, né? Saber fazer a pergunta certa, né? Teve um professor de antropologia meu que ele falou uma frase espetacular. Ele falou assim, é impossível comunicar com o outro desconhecido. Então, você não consegue exercer comunicação com alguém que você não conhece e não entende. Entendeu? Quer ver? Você é casado, certo, meu irmão? Sim. Você entende sua esposa às vezes? Eu também não. Tá? Eu acho que eu vou morrer e não vou entender completamente. Fala assim, vejo que és profeta. Então, presta atenção. Se eu não consigo, às vezes, comunicar com alguém que é tão próximo, imagina com alguém de outra cultura que fala outro idioma. Então, esse nível de conhecimento demanda muito tempo, muito estudo, seja para obreiros, para missionários, para um cristão, de qualquer forma, né? Mas depois vai acontecer como acontece no nosso casamento, que eu sei que você é casado também, irmão. E sabe quando de longe a esposa olha para você e fala assim, aí você olha para ela e faz, vocês comunicaram, mas não falaram nada. Exerceram comunicação. A gente chega nesse nível também, de comunicação depois. De compreender, né? Isso. Então, olha como é importante a gente ter essa compreensão da teologia islâmica para lidar com eles, né? Então, voltando aqui às aspas, 610, o profeta iniciou seu ministério profético. Tá? Como é que aconteceu isso daí? O profeta estava em uma crise espiritual e ele fazia muito... ele ia para as cavernas, ele ia para o deserto e tirava períodos de jejum e de oração para procurar uma visão com o eterno, né? Essa é a ideia de lidar com Deus. E ele estava em uma caverna chamada Caverna de Hishra e ele teve um encontro com um anjo, segundo o Islã, chamado Jibril. Esse anjo é o anjo que nós chamamos de Gabriel. E o que aconteceu? Resumindo muito a história, o anjo falava para ele assim, Akra, leia, né, em árabe, leia. E ele falava assim, não sei ler.
eu sou analfabeto. Aí o anjo pegava ele, abraçava ele e jogava ele longe, né? Isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, ele abriu a boca e começou a recitar. Ponto importante para nós. O Alcorão é uma recitação. O Alcorão não é uma leitura de texto. Então, quando você ouve aqueles vídeos lá no Oriente Médio, daqueles árabes cantando, tal, eles não estão cantando, eles estão recitando o Alcorão, é uma coisa diferente. É uma recitação. Não se lê o Alcorão quando nós lemos a Bíblia. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal. A gente não se lê assim, se lê cantado. Né? Então, é uma maneira diferente de lidar com o texto, mas pense comigo, é mais fácil decorar uma música ou um texto escrito? Isso dos salmos no texto bíblico, né? Os judeus, quando lê os salmos, lê cantado, ritmado, né? Pronto. Eles são ritmados. Isso aí que é diferença de um doutor na mesa e outra coisa. Claro, né? Certo? Mas essa é a ideia, dessa capacidade didática de se memorizar o texto. Então, nós falamos que ele casou com Hadija, e o ministério público dele acontece aqui, irmãos, nós temos uma lástima para a história, para nós também, que é uma tristeza. Nós vamos ver que o profeta estava lá na montanha, certo? Vai dizer a biografia do profeta, depois você pode consultar, vai dizer para a gente que ele ficou extremamente assustado e ele pensou em se matar, se precipitar, se jogar de um local, porque ele achou que ele estava endemoniado. Olha, um ponto a acender uma luz aqui. Endemoniado. Então ele vai para casa perturbado, vai conversar com a sua esposa, Hadija. E acontece uma cena meio esquisita lá, que é melhor não entrar em detalhes, mas no fim das contas ela fala assim, olha, você é um profeta, um anjo apareceu para você. E como é que a gente vai ter confirmação disso? Então Hadija chama um tio dela chamado Waraq ibn Nawfal. Esse nome não importa, irmão, mas ele chama o tio dela, tá? Ele chama o tio dela lá. E o tio dela era o quê? Ele era um cristão nestoriano. Um cristão que se aproximou e falou, o que aconteceu com você? E ele contou a história e falou assim, realmente você é um profeta de Deus. Que assustador, né? Outras aspas aqui, mestre. Isso é história islâmica, tá? Isso é teologia islâmica. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, assinamos embaixo. Sim, sim. Porque eu tenho 1 milhão de críticas para esse livro. Esse livro tem muitos problemas. Até a autoria desse livro é questionável. Tá? E a gente tem respostas para isso hoje, com dados e tudo mais. Mas essa é a fé que eles creem. Então, nosso princípio é esse, ensinar o que eles creem, certo? Uhum. E em 619 é conhecido como o ano da tristeza, por quê? Porque Hadija, sua esposa, faleceu, e também seu tio, Abu Talib, né, que o adotou, também faleceu. Então, ele segue a sua vida como um profeta, com suas outras esposas, e crescendo muito no ministério. No ano 622 acontece algo muito importante. Todo o ministério público de Muhammad, de 613 a 622, foi na cidade de Meca, que é a cidade central, como o polo central do islamismo. Então ele sai da cidade de Meca, em 622, e ele vai para uma cidade chamada Medina. Ok? Medina. Essa data é conhecida como a data da Hejra. A Hejra, para os muçulmanos, é tão importante como a Páscoa judaica. Okay? É uma data desse nível de importância. Então ele sai de um local e vai para o outro. Aqui ele está submetido a um sistema judaico, que domina o sistema religioso. Ele sai daqui, vai para outra cidade de Medina e ele junta os árabes para ele. Gente muito pobre, gente que cria no que ele falava, gente que ouvia as palavras dele e se sentia consolada, gente que ficava rica. Por quê? Porque um dos trabalhos dele era roubar caravanas. As caravanas passavam por barco, camelo, que seja o que for lá, ele ia lá, saqueava tudo e eles ficavam ricos, né? Então... O Robin Hood do Islã, então? Foi você que disse. Eu não. Então essa data é muito importante para eles. Por quê? Porque o Islã ele estava submetido e ele tinha uma cara de boa vizinhança. Então ele começa a ter uma cara diferente, será um pouco mais, eu vou dizer assim, impositor, talvez agressivo em alguns aspectos. E nesta parte que o Islã está sendo bem agressivo, eles pensam, nós temos força para voltar. Voltar para onde? Voltar para Meca.
Então, no ano 630, eles voltam para Meca, expulsam todo mundo, e segundo a teologia islâmica, eles vão para aquele lugar de Meca, e lá na Meca tem aquele cubo negro, já ouviu falar? Não. Não. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, aí eu viro para os irmãos verem. Enquanto o senhor procura, Aham. Meca, então, ainda hoje é a principal cidade, centro da fé islâmica? Sim, é a principal cidade. É o centro, não diria só religioso, mas é o centro da fé deles. Por exemplo, se você precisar orar hoje, meu irmão, como é que você vai orar? Você fecha o olho, falou com Jesus, ele ouviu, abriu o olho, tá ouvindo você ainda. Tudo certo. Até com Certo? olho aberto, né? O que o muçulmano precisa fazer? Ele precisa direcionar aquilo que nós chamamos de Qibla, ele direciona o rosto dele, o corpo dele, para a cidade de Meca, Uhum. certo? E aí ele vai fazer todo o ritual de oração, que a gente não vai perder tempo aqui com isso daqui, mas ele faz todo o ritual de oração dele, abaixar assim, ele lá fala as frases que ele tem que falar em árabe, e ele faz todo esse processo aí, direcionado para onde? Meca. Para Meca, para você ver o nível de importância que é a cidade. Os muçulmanos, eles comem só o tipo de carne chamada de halal, né? Carne purificada. O que é a carne purificada? É no processo do abatimento do animal, a oração, esse tipo de coisa, né? Então, qual que é o maior produtor de carne halal do mundo? Brasil. Produz para todo o Oriente Médio, Ásia e tudo mais, tá? Carne halal. Os muçulmanos são donos de grandes polos de produção bovina e de aviária, né? São produtores aqui. Tem uma semelhança, inclusive, com o judaísmo, né? O ortodoxo que ora em direção a Jerusalém também, né? Você tá vendo tanta coisa parecida com o Islã, né? Com o judaísmo, né? Uma relação. Pois é. É muito parecido. E aí fica aquela interrogação, né? Quem influenciou quem? Não, com certeza foi o judaísmo que influenciou tudo, né? Tem um autor americano que chama David Wood, é um especialista em Islã, PhD e tudo mais, que ele vai dizer que o Islã é uma cópia mal feita do judaísmo. Mas aí quem disse foi ele, tá? Irmãos, eu não tô com a imagem de Meca aqui, tá? Fica tranquilo. Eu só tenho as imagens clássicas de pinturas da época. Mas eu acho que não vale a pena a gente gastar aqui mostrando, só vai perder tempo. Tá? Mas, então, eles têm a purificação da Kaaba. O que acontece? Dentro da Kaaba, eles têm 365 deuses. 365 deuses é o quê? 365 dias. Você tem um deus para cada dia do ano. Então, Aí, essa imagem aqui eu tenho que mostrar, irmão, que é muito forte. Eu posso me aproximar da câmera ali? Claro. Bora lá, vamos. Acho que é melhor você segurar. Tudo bem. Eu consigo. Opa, aí, Você segura aqui, ó. Olha. Assim tá bom. Então, aqui, ó, você vai ver a parte interna da Kaaba. Você tem vários deuses nos quadradinhos, tá vendo? Aqui são todos os muçulmanos dentro fazendo a purificação. E em cima desse camelo tem um fogo, tá vendo? Esse fogo que tá em cima do camelo é a maneira de se mostrar, representar o profeta. O que isso quer dizer para nós? Que ele era pentecostal, né? Ou não. Ou não. Mohammed era pentecostal. Mas, tirando a piada, o profeta não pode ser representado por imagens, tá? Segundo os muçulmanos, é uma maneira de ofendê-los, por isso que você vê tantos franceses tendo problemas em fazer caricaturas de Mohammed e por aí em diante, tá? Então, no ano 630, a purificação da Kaaba, eles retomam a cidade de Meca, então Meca e Medina se tornam as cidades mais fortes do Islã, segundo a teologia islâmica. Então, você vai ver que no ano 632, eles estão conquistando tudo, matando todos os judeus que estão em volta ali, e vai dizer a teologia islâmica, existem algumas possibilidades, mas a mais clássica é de que Mohammed, ele matou uma tribo de judeus e só preservou as mulheres e as crianças e para fazer os de escravos. E ele pediu para as mulheres cozinhar, e uma mulher cozinhou um carneiro envenenado e deu para ele comer. Então, segundo a teologia aí, ele ficou durante 3 anos, não lembro, irmão, se foram 3 ou 2 anos. Posso me dar aqui não tenho certeza.
mas ele ficou durante 2 ou 3 anos sofrendo com os efeitos do envenenamento, então ele morre no ano 632, segundo o texto islâmico, sentindo dores em sua aorta, tá? Isso aqui pode parecer nada, mas é um detalhe muito importante, porque no ministério profético dele, a partir do ano 613, ele disse que se ele fosse um falso profeta, ele deveria morrer com dores na aorta. Isso foi dito por ele, tá? Isso é documento islâmico. Tô eu que inventando, não. Os muçulmanos que se viram com isso aí. Tá? Então ele morre. Então olha que coisa interessante, até para a gente pensar no futuro, como as coisas ocorrem. Quem é que mata Muhammad? Uma judia. Para vocês verem o tamanho da influência do problema que nós temos futuro em lidar com muçulmanos e judeus, tá? Então, nós temos a purificação da Kaaba, uma coisa que é muito importante para nós, que é o segundo ponto que a gente deve falar aqui, é o Alcorão. O Alcorão é o único e grande milagre do profeta, né? É o Alcorão que prova o apostolado dele. Isso está lá na Sura 10. Sura é o capítulo do Alcorão. Sura é 10. Ayat, que são os versos, que seria capítulo e versículo, do 37 ao 39. No Islã, o Alcorão é considerado um livro eterno, tá? Um livro eterno. Existe desde quando? Da eternidade. Nós, por favor, nós cristãos não acreditamos que a Bíblia é um livro eterno. Nós acreditamos numa revelação progressiva durante aí... quantos anos, irmãos? Fugiu da... Cerca de 2.000 anos, né? 2.000 anos, pelo menos. 2.100 anos, né? E nós acreditamos dessa forma. Nós não acreditamos que a Bíblia estava lá no céu e saiu da boca de Deus e entrou... Não é dessa forma, tá? Porque tem crente que às vezes acredita nisso, não é dessa forma que nós cremos. Tá bom? Quando é que foi escrito o Alcorão? Aqui nós temos um problema, porque o Muhammad não sabia escrever. Então, quem foi que escreveu o Alcorão? Foi o braço direito dele, pai da esposa Aisha, um cara chamado Abu Bakr. Ele, junto com o filho adotivo do profeta, chamado Zayd ibn Thabit, eles juntos eles se juntaram com outros homens aí, líderes da época, e eles começaram a compilar o Alcorão. Então, quem é que sabia o Alcorão? Quem sabia o Alcorão eram os homens mais próximos de Muhammad, chamados Sahabas. Só que os Sahabas estavam sumindo. Por que eles estavam sumindo? Porque os muçulmanos acreditavam que o Alcorão tinha um poder divino para lidar em batalhas. Então, quem que você coloca recitando o Alcorão na frente das batalhas? Os Sahabas. Quem morria primeiro? Os Sahabas morriam. Então, eles começaram a registrar em pele de carneiro, de camelo, papiros, eles registraram em pedra, em barro, madeira. Houve muito tipo de registro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma compilação de tudo que foi escrito, trouxeram todos os escritos para frente, colocaram lá, tiveram 14 opções de alcorões, vamos dizer assim, de alcorões. Eles pegaram uma e falaram, esse aqui é o mais completo. Queimaram tudo o resto. Tá? Então, se alguém te perguntar quem foi a primeira pessoa que queimou o Alcorão, foram os próprios muçulmanos. Tá? Porque isso é um dilema, né, entre cristãos e muçulmanos, porque existem uns malucos cristãos aí que queimam o Alcorão. Então não faça isso, tá, meu querido? Você não precisa queimar o Alcorão. Não seja tolo a esse ponto, né? Intolerância máxima, né? Tolice, né? O Alcorão, então, possui 114 capítulos, que são chamados suras, ou revelações. Cada uma delas tem um nome diferente, né? Ayat são os versos, que também pode ser traduzido por milagre. Então, imagina, o profeta ele recita um verso e o muçulmano que ouve fala assim, mais um milagre realizado. Mais um milagre realizado. Então, eles consideram, né, o Alcorão dessa forma. Coisa que é interessante, que eu tive que ler pelo menos 2 vezes o Alcorão completo. E aí, li o Alcorão 2 vezes. A primeira vez eu li em português, a segunda eu li em indonésio, quando eu estava morando na Indonésia. E os muçulmanos, meus amigos muçulmanos, falavam assim para mim, né? E como é que é esse negócio de ler o Corão? Você tá lendo, já vai se tornar muçulmano? Eu falo, olha, quanto mais eu leio,
menos eu quero ser muçulmano. Aí eles falavam assim, mas você já leu em Indonésia? Eu falei, já li. Então li 2 vezes, eles falavam, mas você leu em árabe? Eu falo, não li em árabe. Por que isso aqui é importante a gente citar? Porque na tradição islâmica, na Sura 12, capítulo 12 do Alcorão, vai dizer pra gente assim, este livro vos foi revelado em árabe para que vocês entendam. Então, qual que é a ideia? A ideia é de que Deus fala árabe. Deus não, Allah. E aí a gente pode ter outro dia para ter uma conversa aqui sobre se Allah é Deus ou não. Mas Allah vai dizer que ele falou em árabe. Então, para você entender o que ele quer dizer, você precisa falar árabe. Como é que é a profissão de fé dos muçulmanos? Não existe outro Deus senão Allah e Muhammad é o seu profeta. E você pode falar em português? Não. Que idioma que você tem que falar? Árabe. La ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah. E tem que falar 3 vezes. Então eu falei só uma, não tem problema. Né? A não ser que os nossos telespectadores queiram aprender a falar. Tá, então existe esse princípio muito forte de que a revelação está em árabe. Então, não sei se vale a pena eu falar aqui, mas pelo tempo. Mas acho que dá. Eu lembro do episódio que eu estava na Indonésia, eu estava num mercado e chegou um jovenzinho em mim e falou assim, de onde você é? Aí eu respondi para ele em indonésio, né? Eu sou do Brasil. Ele falou, você fala indonésio? Eu falei, sei. Aí ele começou a falar inglês comigo. Eu falei, eu falo inglês também. Aí ele saiu do mercado, né, dando risada. E voltou. Rapaz, ele me voltou com um mestre da mesquita lá, né? Um cara todo trajado, bem bonito, assim, com aquelas roupas árabes. Ele chegou perto de mim e falou, né, assalamu alaikum. Eu falei, alaikum salam. Aí cumprimentei ele. E aí o menino falou assim, fala com ele. Eu falei, oi. Aí ele falou, oi. A gente começou uma conversa meio esquisita, né? Aí ele falou, fala em espanhol. Aí começamos a conversar em espanhol. Aí o rapaz lá falava espanhol, mas não falava português. Falava inglês e indonésio, que é a língua dele, né? E aí o menino perguntou assim, você fala árabe? Eu falei, não sei falar árabe. Falei em indonésio para ele, né? Mas eu falei assim, que eu sabia falar um pouquinho de javanês, que é a língua local lá. Aí ele falou assim, tá vendo? Ó? Mostrou para ele, ó. E foi embora. E acabou por aqui. E eu fiquei todo confuso. Mas que diacho que aconteceu aqui, né? Depois, meditando, eu fui perceber que aquele menino estava comunicando para mim. Que aquele mestre islâmico, ele era superior a mim, porque ele falava a língua de Deus. Ele falava a língua de Deus. E aqui acabou a conversa. Né? Então você vê como é forte esse pensamento do árabe, tá? Então, a gente tem aí o Alcorão, ele vai ser, segundo a teologia islâmica, ele vai ser produzido em 50, 60 anos depois. Mas os fatos históricos que nós temos aí no cristianismo, não vou dizer cristianismo, mas os estudiosos que estudam sobre o Islã datam 300 anos depois. E os comentários, né, porque eu falei do Al-Bukhari, esse tipo de coisa, a gente está falando de 400, 500 anos depois. Então é uma distância absurda aí, por isso que a gente tem muita desconfiança, porque nós tratamos as escrituras como um texto crítico. Nós olhamos para a Bíblia, analisamos o hebraico, o grego, e nós colocamos ela em uma balança, colocamos em um crivo, né, para ser uma régua para ser medido, né, por isso que chamamos de cânon, uma régua para ser medida. Isso não é aplicado ao Islã. Pouquíssimos estudiosos islâmicos têm coragem de fazer isso. Tá? Pouquíssimos. Talvez eu citaria 2 no mundo todo, tá? Que não colocam o Islã dessa forma. O Islã não, desculpa, o Alcorão neste crivo. Tá? E tem uma diferença, eu acho importante a gente pontuar também, é que para o texto bíblico, que sofre pelo mesmo processo, né, de crítico, de análise, e depende do método que nós vamos adotar de abordagem, que o texto bíblico jamais ele tem essa insígnia de que você, para conhecer Deus ou falar com Deus, você precisa falar em hebraico e grego. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho para lidar com o Islã como fé, né? Isso é uma base exegética. Você quer conhecer, fazer uma exegese, você tem que conhecer lá o texto nas línguas originais. Sim, correto. Entretanto, hermeneuticamente falando, você consegue fazer uma boa interpretação do texto bíblico e manter uma espiritualidade verdadeira, sem nenhum tipo de problema. Em qualquer idioma, inclusive. Sim, em qualquer idioma. É porque nós não temos problema com isso, né?
essa é uma dificuldade que eu trato com os meus amigos muçulmanos. Eu falo para eles assim, cara, eu tenho um problema com isso, porque eu preciso que Deus fale minha língua. Porque ele criou minha língua. Ele criou minha cultura. O escrito é para isso, né? É. É a revelação de Deus de forma escrita. Ficou escrito para ser interpretado e ser conhecido no idioma humano. Né? Até o texto do hebraico do Antigo Testamento precisou ser traduzido para o grego, a Septuaginta precisou ser utilizada para criar no mundo. Depois a gente teve a Vulgata Latina e por aí vai indo as outras traduções. É importantíssimo para a fé de que o Senhor fale a minha língua, fale a língua do meu coração. Se ele a criou, se ele é o Senhor que criou essas línguas de maneira tão criativa, ele vai se revelar lá. E me parece, sabe... Pode estar roubando meu tempo. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Aqui a gente missionário Denis, que isso tem a ver com a questão daquele conceito de raça ariana. Porque quando você fala que para determinada fé você precisa se tornar alguém, pelo menos na língua, você também se coloca como superior no idioma. Você está dizendo que a única maneira de você conhecer algo verdadeiro, ter vamos dizer aqui o que o Rodolfo Otto fala, né, de encontro com o divino, com o sagrado, é você aprendendo árabe. Então isso também é um critério de superioridade. Lembra que eu falei pra gente que o Islã tem muitas facetas? Que ele é muito amplo, ele tem muita coisa? Claro, eu estou trazendo uma perspectiva mais clássica, ortodoxa do Islã, mas, rapaz, abre o Instagram aí, você vai ver pregadores do Islã aqui no Brasil, e você abre as lives do YouTube, do Instagram dele, e ele tá fazendo uma oração igual R.R. Soares. Senhor, cura esse homem agora. Allah, faça isso agora. Você fala, de onde tirou isso aí? Como eu disse, né, o Islã é muito plural, e não dá pra gente falar, isso é isso, ponto final, né? Mas eu estou tratando de uma maneira que é a nossa proposta acadêmica. A origem. Existem várias ramificações do Islã, então. É demais, muita coisa, tem muita coisa. Por exemplo, a gente está falando aqui do Alcorão, né? Tem muçulmano que não usa o Corão, de que ele vai usar aquilo que os gurus dele vai ensinar. Eu vou usar a palavra guru para a gente entender melhor. Que é uma faceta do Islã chamada sufismo. Quem é que segue sufismo? Quem é que conhece de sufismo? Tem um brasileiro, Dr. Delano, especialista no tema, PhD no negócio, ele manja tudo, mas só ele. Só ele. Vai mandar um obreiro para trabalhar com sufista, tem que passar pelas mãos do Delano. Viu, Delano? Abraço aí, meu querido. Tem que passar, porque são os nossos mestres que se formaram e nos ensinam a lidar com aquilo, né? O Islã é muito diferente, dependendo onde você está e como ele vai funcionar. Mas a nossa proposta aqui é lidar com uma maneira mais acadêmica, ortodoxa. Original. Eu uso a palavra ortodoxa para a gente entender melhor, tá? Mas seria o arabista, nessa linha de islamismo mais tradicional, histórico, né? Tá? Então, nós falamos do Alcorão, nós falamos do profeta, certo? Depois a gente pode entrar nas perguntas aí sobre os dois. E vamos para Meca, porque ele me roubou 4 minutos. Não. Tá bom? Segundo o islamismo, a cidade, Meca, foi fundada por Ismael, deixa eu falar melhor, a Kaaba, que é aquele cubo negro que eu disse, né, que tem uma pedra na lateral, ele foi fundado por Ismail e Ibrahim, que em termos bíblicos é Ismael e Abraão, tá? Irmãos, lembrando de novo, a história islâmica dos personagens bíblicos não é igual à nossa, não é a mesma história, então esquece, não tem nada a ver com a nossa história, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, de que Abraão, ele teve a Hagar, que é a sua concubina, bem parecida com a história bíblica, bem próxima. Ele teve a sua outra esposa, que teve o filho Isaac, certo? Tem a mesma história. Mas no Islã, quem é que foi colocado lá para ser sacrificado? Ismael. Não é Isaac, como o texto bíblico diz. Só para a gente entender. Então, Hagar, ela é colocada de lado mesmo, ela é mandada para o deserto junto com seu filho. E nesse deserto, ela começa a caminhar entre uma montanha e outra, ela faz 7 voltas entre uma montanha e outra procurando água. Então, na última vez que ela está numa montanha chamada Safa e Marwa, nessa última montanha que ela está ali, ela olha para baixo, ela vê um anjo batendo ou com sua asa ou com seu calcanhar no chão, e aonde o anjo bate, começa a sair uma fonte de água do chão. Ok? Se nós estamos falando de Ismael, o Ismael fala qual língua?
Fosse árabe, né? Não, o Ismael é filho de quem? De Abraão. Então não fala árabe. Não, mas seria na interpretação dele, sim, né? Vamos chegar lá, só pra gente entender. Porque isso aqui é importante pra história. Então ele é um hebreu, vamos dizer assim, um hebreu. A gente pode falar porque é descendente de Abraão, certo? Então ele chega lá, ele vai para Meca, que segundo o islamismo está na Arábia Saudita. Não tem judeu ali, meu amigo. Né? É um deserto. Né? Depois a gente poderia, não vai dar hoje, mas a gente poderia depois falar sobre os problemas de Meca. Mas ele chega lá naquele local e ele com a mãe, ele é um bebê ainda, amamentando o Ismael, e o anjo, então, sai a fonte de água do chão, conhecida no islamismo como Zamzam, Zamzam, porque ela teve que falar para as águas se acalmarem, Zamzam, se acalme, para que as águas não, segundo a teologia islâmica, não inundassem a terra, né? Então, ela teve que controlar aquela água, pedindo para ela se acalmar, e essa é a fonte de água que existe em Meca até hoje. Então, ali, imagina, no deserto tem fonte de água, vira o quê? Vira um oásis. Então, o que eles construíram ali? Eles começaram a construir algo, local para morar. E os povos que estavam em volta começaram a se aproximar. Lembra que Agar está sozinha com o menino? E esses povos que se aproximam são povos o quê? Árabes. Então ele é educado pelos árabes. A partir de então ele se torna um árabe. Em linguagem, a sua descendência se torna árabe. Tá bom? Fez sentido aí, né? Sim. Tá, mas é uma coisa importante aqui na história para a gente compreender. Então o menino cresce, segundo o Islã, faz lá o sacrifício, o anjo interrompe, bem parecido com a história bíblica, e eles voltam para lá. Abraão fazia visitas ali perto para ele com frequência. Vou picotar a história para a gente, mas eles juntos constroem a Kaaba. Eles constroem a Kaaba, que é aquela pedra, que é o cubo, né? No canto da Kaaba eles colocam uma pedra negra, e perto da Kaaba eles têm uma coisa que chama oratório. Oratório, segundo a história clássica, é uma pedra que o prédio era muito alto. Então eles não conseguiam construir o prédio porque era muito alto. Então uma pedra, Abraão subiu em cima da pedra, a pedra levou ele para cima, levitando mesmo, e ele foi construindo tudo. Então depois foi guardado lá. Em volta do oratório, você pode procurar depois na internet, um oratório todo de ouro. Por dentro tem uma pedra, e dentro da pedra tem 2 pés, assim, que eles vão dizer que são os pés de Abraão. Aí você acredita se você quiser. Tá? Mas esse é o texto clássico da teologia islâmica sobre a construção da Kaaba. No canto da Kaaba tem uma pedra negra, tá? Tem uma pedra negra, do qual os muçulmanos acreditam que, em uma das práticas da fé, que é a peregrinação, eles precisam ir para lá, e quando eles tocam na pedra negra, ou eles beijam a pedra negra, ou eles apontam para a pedra e falam Allahu Akbar, né? Deus é grande, eles apontam para aquilo, eles podem receber pleno perdão dos seus pecados. Pleno perdão. Então, o que o muçulmano faz? Ele chega naquele cubo, talvez a imagem mais clássica do Islã, as pessoas dando volta, eles dão 7 voltas ali, que é chamado de tawaf. Eles dão aquelas 7 voltas, na última volta tem que beijar a pedra. Eles saem de lá e fazem o que Hagar fez. Anda para Safra e para Marwa, nas 2 montanhas, 7 vezes. Depois eles têm que se direcionar para uma outra cidade chamada Medina para atacar as pedras no diabo. Não dá para falar disso aqui hoje, gente. Tá? Mas tem que apedrejar o capeta lá. Tem que tacar a pedra no diabo. Aí a última prática para os homens ali da peregrinação, alguns deles raspam a cabeça. Tá bom? Então é uma prática de humilhação mesmo, né? É diferente de algumas outras religiões que a gente conhece por aí. O pastor aqui já praticou isso. Mas os muçulmanos, eles têm essa prática aí no final. Alguns outros muçulmanos pintam suas barbas de vermelho. Por quê? Porque eles acreditam que o profeta tinha a barba vermelha. Tá, então nós temos esses 3 pilares do Islã. O que nós precisamos aqui, então, lidar? Você viu como essa religião é complexa? Tem muitos detalhes. A gente poderia ficar aqui semanas, na verdade, tratando esse assunto. Eu montei um mapinha aqui. O pessoal não vai conseguir ver muito, mas dá pra ver nada, né? Nada. Olha lá, acho que assim dá pra ver. Ó. Tá vendo essas bolinhas azuis que tá aqui no meio? Essa é a ideia. As bolinhas azuis, e em volta das bolinhas azuis tem muitas estrelas. É como se fosse o... Quer colocar lá perto? Não. Se você quiser colocar lá perto para ver se fica bom, aí você passa a próxima imagem. Então a ideia é o seguinte,
o Ocidente e países cristãos livres, né? Então, essas bolinhas azuis são os missionários que estão no Ocidente. É a quantidade de missionários para necessidade no mundo de evangelização de povos. Deixa eu passar a próxima aqui para nós. Aqui é em povos, povos minoritários, mas povos livres. Então, que você vê como aumenta a quantidade de povos e diminui os missionários. Uhum. Só que quando a gente fala de país muçulmano, a gente está falando disso aqui. Cadê os missionários? Você praticamente não vê os missionários no quadro. Por quê? Pronto, já dá para tirar, irmão, para não atrapalhar vocês. Hoje nós temos pelo menos 2.200 línguas 2.200 povos, o número está um pouco menor, 1.900 povos, que não tem sequer um versículo da Bíblia traduzido. Sabe o que é um versículo? Não tem um versículo da Bíblia traduzido. Você já ouviu falar de povos não alcançados? Sim. Com certeza. Então, o que define um povo não alcançado? É alguém que tem de 2 a 3% de crentes que não tem força para alcançar seu próprio povo. Nós estamos falando de povos não engajados, que não tem absolutamente nada, não tem um missionário, não tem um obreiro, não tem um crente conhecido, não tem tradução da Bíblia, não tem nada. Hoje nós temos pelo menos 1.900 povos. Desses 1.900 povos, 1.108 são povos muçulmanos. A maioria. É muito mais do que a metade. Uhum. Então nós estamos lidando com a maior necessidade de evangelização mundial. Mundial. São os povos muçulmanos. Aí a pergunta é, será que nós estamos preparados para isso? Depois de ouvir tudo que nós falamos aqui, quanta coisa foi novidade para nós? E segundo acho que o senhor também é mais apropriado a dizer-lhe, ou a nos dizer, parece-me que em matéria de crescimento, ela desponta também como a que mais cresce no mundo, né? O Islã, ele cresce no mundo, mas ele cresce por aquilo que nós chamamos taxa de natalidade. Uhum. Eles não crescem por conversões. Mas tudo Então, incentiva por exemplo, você tem filhas, correto? Certo. As suas filhas são crentes no Senhor Jesus? Sim. São crentes no Senhor Jesus. Então elas tomaram uma decisão diante do Senhor, oraram, etc. Correto? Perfeito. Foi isso que aconteceu com elas. No Islã, eles acreditam que quando uma criança nasce, ela já nasce muçulmana. Tanto que se eu e você nos tornarmos muçulmanos, nós não estamos convertendo ao Islã, nós estamos revertendo. Essa é a ideia da teologia deles. Por quê? Então, se eu tenho 12 filhos, meus filhos nascem o quê? Muçulmano. Muçulmanos. E aí a taxa de natalidade não é brincadeira. Eles têm 9 filhos por casal. Aí você imagina, um cara tem 4 esposas. É brincadeira não, os caras são corajosos, meu bem. 4 sogras vêm junto. Você vai pensando. E um dos fatores, me parece, é o poder de per capita dele, né? A renda que eles têm. São riquíssimos. Então, por exemplo, você pega o continente africano, enquanto a gente tem dificuldade, por exemplo, de abrir um poço artesiano com falta de maquinário, eles vão lá e metade de um dia eles já fazem isso, né? Eles também têm um poder aquisitivo muito forte. Uma das práticas islâmicas dos 5 pilares é chamado zakat. Zakat, a gente traduziu em português como esmola, mas não é nada de esmola. Eles têm que doar, eles têm que dar às mesquitas e aquilo que eles creem na fé, 2,5% de tudo que eles possuem. Então o cara pega todo o patrimônio dele, ele faz o cálculo e ele doa para a mesquita, para a obra islâmica, etc, etc. Agora você imagina um país como a Arábia Saudita dando o seu zakat. Terrivelmente. É muito dinheiro, nós estamos falando dos países do petróleo, eles têm muita grana. E 100% dos recursos deles vai para missões. 100%. Vai para envio de obreiros, construção de mesquitas, etc, etc. Então é muita grana. O que os cristãos investem por ano em missões, os muçulmanos investem em um dia. É outra coisa. Nossa, absurdo. Mas agora vamos abrir um pouco também a nossa mente aqui para isso. Quais são os países que são ricos? São poucos. Só que nós estamos falando de quase 2 bilhões de muçulmanos. Antigamente a gente falava 1,8, mas já está batendo 2. Se já não bateu. 2 bilhões de muçulmanos. Com certeza a maioria deles é pobre e miserável. Quando eu digo miserável é de poder aquisitivo, tá?
eles não têm condições, eles são pobres mesmo, né? Por isso essa grande necessidade missionária deles, né? Eles são muito caridosos, eles têm como a caridade e as boas ações como prática salvífica. Uhum. Então é diferente de nós, né? A salvação pela graça. Eles acreditam em balancear no fim da vida de maneira escatológica, né? Pecados e boas ações. Então eles têm isso muito forte, essa parte de doação e dar, né? Então você tem pessoas que possuem muito, doando muito, mas muitos pobres, muito Um pobres. detalhe aqui, eles acreditam, inclusive, que a pessoa não nasce neutra, né? Isenta do pecado de Adão. Porque eles não acreditam em pecado original. Não existe pecado original no Islã, tá? Segundo a Por isso que é necessário eles fazerem esse tipo de... a ramatiologia islâmica, a ramatiologia é a doutrina do pecado. A ramatiologia islâmica, ela vai dizer que a pessoa nasce pura em um determinado momento da vida em que não se sabe, era tocada pelo diabo. Tá? Mas o Alcorão fala para nós que teve alguém que não foi tocado pelo diabo. Pensa quem era. O profeta. Jesus Cristo. Legal. Aí você pergunta pro muçulmano, o que é que você faz com isso? Porque a Bíblia diz que nele não havia dolo. As escrituras falam que Jesus era puro, igual o Islã fala. É verdade. É verdade. Tem um ponto de inflexão aqui para partir dessa última fala sua, sobre as boas obras. Como a gente não tem as boas obras, e quando eu falo a gente, falo como prática salvífica. O cristão autêntico, etc e tal. Embora o fato de as boas obras não serem determinante para a salvação, ela é obrigatória como cristão. É um papel nosso fazendo boas obras. Mas me parece que a inflexão é justamente aí. Quem entende que as boas obras, David, ela é determinante para a salvação, há maior engajamento e disponibilidade e até voluntariedade. Claro, com certeza. Enquanto a gente, né, que não tem essa obrigação no sentido de fazermos para sermos, mas fazemos porque já somos, a gente deixa um pouquinho meio que... E eu acho que nesse sentido a gente devia aprender com eles. Ser muito mais, né, vamos dizer uma palavra bem aportuguesada, mão aberta. Mais liberais nesse sentido, porque nós temos uma dificuldade muito grande, né? Porque olha, né? Eu não posso, olha, eu não faço isso porque eu sou sábio, então parece que a gente é uma leniência para a gente ser acumuladores de bem, ou buscar acumular bem em nossa vida quando vivemos aqui. Né? O Lutero não gostava do Tiago, né? Do livro do Tiago. Mas ainda bem que o Lutero não é Jesus. Pois E ainda bem que o livro de Tiago está lá. Justamente. Porque Tiago vai dizer muito bem, mostra-me a sua fé, que eu te mostro minhas obras. Então, por que Tiago está dizendo? Ele não está dizendo por salvação, mas está falando assim, ó, eu sou um cristão e a minha vida como cristão pressupõe que eu faço bem. Justamente. Pressupõe que eu cuide dos outros, que eu ame os outros, que eu seja caridoso, que eu doe o que eu tenha. Né? Então, a gente tem, sem dúvida, essa dificuldade. Qual que é a origem da dificuldade, na minha opinião? Discipulado. A gente não tem mesa de discipulado nas igrejas mais, né? É difícil você ter pastores que sentam e gastam 1 hora, 2 horas com um membro para falar sobre doutrina, para ensinar ele sobre eclesiologia, ensinar para ele sobre ceia, sobre batismo. Batismo vai ter. Batismo tem aula de batismo. Mas você vai falar sobre caráter cristão na mesa com o irmão? Você vai falar sobre a pessoa de Cristo? Você vai gastar tempo com isso? Isso tudo vai fortalecer a fé do cara e ele vai demonstrar na prática, pelos frutos, conhecereis, né? O Timothy Keller ele vai dizer muito bem que na explicação dele sobre a parábola do semeador, ele vai dizer no final, é claro que é uma opinião bem forte, mas ele vai dizer assim, de todos eles, os 4, né? Caiu no meio do caminho, entre o rochoso, entre os espinhos, na terra boa. Ele vai dizer, dos 4, somente o 4º é um verdadeiro cristão. Os outros são meros simpatizantes, porque eles não frutificaram. Porque o fruto é o que revela o verdadeiro cristão. Qual que são os frutos do crente? Abençoar o outro, evangelizar, conhecer, pregar o evangelho, mudança de vida, etc, etc. Né? Então, a mesa de discipulado vai resolver isso aí para nós. Perfeito. Interessante, hein? Aproveitando que eu estou fazendo perguntas mesmo, estamos caminhando já para as considerações finais, mas tem algumas perguntas e queremos, portanto,
falar com os nossos telespectadores, que se você tiver alguma pergunta, alguma informação para agregar, desde que não seja ofensiva, que o trabalho, nossa perspectiva não é ofender, mas se você tiver alguma contribuição, quiser aí contribuir, será muito bem-vindo. Pergunta também, que aqui o mestre está aqui, ele está disposto a responder, viu? Eu tenho algumas perguntas, eu acho que o David também tem algumas perguntas. Quem mais falou aqui fui eu, né? Parece. O senhor veio apresentar, eu falei mais do que o senhor. Interrompeu pra caramba. 20 minutos, né? Bem, eu vou fazer umas 3 perguntas rapidamente. Depois o David também pode fazer algumas e nossos telespectadores também. Qual dos grupos muçulmanos é o mais radical? Eu vi o senhor falando aqui, pelo menos aí eu vi 3 ou 4, mais ou menos, o senhor citou aí rapidamente, se é o que eu percebi. Sim. Então, qual dos grupos muçulmanos é o mais radical? E complementar isso, como é a vida prática do muçulmano no mundo, nos diferentes idiomas, porque também o senhor tocou num assunto referente a essa questão língua, né? Da língua, tá. Como que é essa prática, tá. Né? Como que é ser muçulmano na prática em países ou em idiomas que não seja o árabe, por exemplo. Tá. Como que isso fica, tá? E a terceira pergunta, aí eu passo aqui. O senhor falou de livros, e eu pergunto, os livros, eles são escritos explicativos do Alcorão? Esses livros que são livros explicativos, como é o Pesher, o Talmud lá né, para o hebraico e a Torá. Ou eles são livros autoritativos, ou seja, ele tem o mesmo peso de valor ao Alcorão. Se eles são explicação do Alcorão ou se eles são autoritativos. Tá. Como disse o Jack, né? Vamos por partes. Como que é a primeira pergunta mesmo? É sobre grupos muçulmanos. Ok. Então a gente tem, é muito comum a gente falar em português, né? Esse cara é um xiita, tal. Quando a gente fala xiita, o que quer dizer para nós? É uma pessoa radical, extremista, etc. Mas quando nós falamos de grupos de terror, nós estamos falando de, na sua maioria, grupos sunitas, tá? Então, quando a gente fala de Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, o Estado Islâmico, certo? Tudo isso daí é sunita, tá? Tudo é sunita. Então, você vai ter ali o Hamas, uma exceção, e você vai ter alguns grupos que... alguns não, são poucos grupos que fazem parte ali da região do Irã, né? Que são regiões xiitas, mas assim, muito menor. Se a gente fosse fazer um comparativo, existem 100% de muçulmanos, talvez 15% são xiitas, o resto é tudo sunita, né? Ou se consideram todos sunitas. Até os sufistas, muitos sufistas se consideram sunitas. Eu morei na Indonésia, eles tinham práticas sufistas e eles se chamavam sunitas, tá? Então, é bem por aí o entendimento. Então, é uma figura de linguagem do português, mas na prática da religião e a maneira com que a gente estuda não faz sentido nenhum, né? Mas se alguém te falar assim, rapaz, você está sendo xiita, o que você vai entender? Você está sendo radical. Então faz parte agora da linguagem portuguesa, mas não quer dizer que na prática é isso. Pelo contrário, né? Os muçulmanos que eu tive mais abertura para conversar, para falar sobre Deus, esse tipo de coisa, todos foram xiitas. Xiitas libaneses, tudo gente boa, cara. Que conheci lá em Foz do Iguaçu, morei um tempo com eles. Apertos ao evangelho, eles têm essa ideia de proximidade com Deus, que é diferente do muçulmano sunita, que olha para Deus como um transcendente. Há uma impossibilidade de imanência no islamismo sunita. Agora, no xiita, há uma possibilidade. Agora, no sufista, quando a gente fala de imanência, nós estamos falando de proximidade. Quando eu falo de transcendência, eu estou falando de estar muito longe, inalcançável, certo? Então, nosso Deus, na nossa teologia cristã, ele é transcendente e imanente. Eu falo com Deus, ele me ouve num lugar que ele está, que eu nem sei, não sei onde é. Eu digo em relação à distância, certo? Mas eu sei que Deus está tão perto que ele habita em mim. Correto? Correto. Agora, no Islã, não existe esse negócio de Deus habitar no homem, é uma impossibilidade, tá? Mas quando nós falamos de sufismo, os sufistas, eles acreditam que eles podem se tornar um com Deus. Certo? Isso aqui, cara, fala isso pro muçulmano. Ele vai falar, isso aí é heresia. Você tá maluco? Ele fala, haram, é pecado, certo? Por quê? Porque eles mesmos não creem, mas existem como eu disse, o Islã é plural.
e depende onde você está, eles vão acreditar em uma coisa. Então o sufismo tem essa questão. Mas, voltando ao fulcro da questão aqui, nossa, eu falei difícil agora, hein? Voltando Precisa traduzir agora. Nossa, desculpa aí. Foi nada. Pior que português, né? Voltando aqui à parte central da pergunta, então, essa divisão entre sunita e xiita dá essa impressão aí. Mas se a gente fosse cravar, sem dúvida, seriam os sunitas. Tá. E como que fica a prática Da vida do muçulmano? nos países em diferentes idiomas? Ok, então, vamos usar o exemplo da Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano em população do mundo. 89% da população é muçulmana. Nós estamos falando de um país de 240 milhões de habitantes. É mais gente que tem no Brasil. Uhum. Então, você imagina você sair daqui, da onde nós estamos, e você viaja lá vamos supor aqui, para Curitiba, que demora quase 5 horas de viagem, e não tem nenhum cristão conhecido. Todo esse trajeto que você fez de 4 horas de estrada, não tem cristão conhecido. Isso é Indonésia. Então, nós estamos falando de um país extremamente populoso, em que ninguém fala árabe. E eles são o quê? Muçulmanos. São muçulmanos. Eles oram em que idioma? Árabe. Eu fui convidado para dar aula numa madraça. Madraça é a escola corânica islâmica. Eu não sei que os muçulmanos têm, eles me convidaram para dar aula lá. Eles queriam que eu falasse sobre cultura ocidental e sobre cristianismo. Eles me convidaram para falar sobre isso. E eu fui lá e dei uma aula em Indonésia, né? Meu Indonésia era muito ruim, mas na época eu consegui dar aula, né? E o que eles ficavam todo o tempo? Em todo o tempo eles estavam com o Alcorão na mão, recitando. Por quê? Quanto mais eles recitam, mais eles recebem algo que chamam baraka, bênçãos, né? Eles recebem bênção. Por quê? Porque eles querem alcançar isso, eles querem buscar a salvação. São escolas que não ensinam matemática, ciências e biologia. São escolas corânicas. Então o cara vai lá para memorizar o Alcorão. Você tem criança de 13, 14 anos que tem o Alcorão decorado. Todo o livro decorado, que é equivalente ao Novo Testamento da Bíblia. Então, você conhece alguma criança que sabe o Novo Testamento decorado? Acho que nem adulto. Nem adulto. Certo? Então, esse é o nível de incompetência que a gente tem para lidar em relação à fé. Mas por que eles fazem esse tipo de coisa, né? Tirando a crítica que eu fiz. Porque eles acreditam que é uma possibilidade de salvação para quem memoriza o Corão. Tá? Então, Obras o tempo todo. Obra o tempo todo. Então, é uma possibilidade de salvação. E essa possibilidade se estende a quem? Alguns creem, como eu disse, né? Eu vou falar isso aqui agora, tem muçulmanos que falam assim, isso aqui não existe. Tá. Mas alguns creem, se meu filho decorar o Alcorão, ele pode levar para o céu 12 parentes dele. 14 parentes. Assim como acontece com aqueles que nós chamamos de... eu não posso falar essa palavra senão cai, mas aqueles que praticam o terror, que tiram suas próprias vidas, né, em prol da causa, esses podem levar tantos dos seus parentes para o céu. Por isso que é tão bom ter um parente que é um mártir. Ok? Então, assim, nós vivemos uma vida como cristãos diferente deles, porque eles vivem uma escatologia todo dia. Eles vivem essa vida de eu vou pro céu, eu vou pro inferno, vou pro céu, eu vou pro inferno. Né? Já conheceu aquele irmão que vem de uma igreja muito doida, que ele fala assim, rapaz, eu acordei de manhã, tava no céu, meio-dia tava no inferno, tô desesperado, não sei o que fazer. Esse é o pensamento de quando ele dá como muçulmano. Ele precisa todo o tempo lidar pelas obras. No fim do dia, se você falar com um muçulmano, ele vai falar assim, não, Allah vai ser misericordioso, vai me salvar. Mas não há garantia textual para isso. Como é que a gente sabe disso? Porque perguntaram para o profeta, falaram para ele, né? Onde você vai depois de você morrer? Ele falou, não sei. Não sei. Nossa, se o profeta não sabia... Aí sabe o que eu falo para meus amigos? Eu falo assim, mas eu sei para onde eu vou. Por que você sabe? Porque Jesus disse, eu vou preparar os lugares. E ali vocês estarão comigo. Oh, que certeza maravilhosa, irmãos. Que doutrina linda que nós temos. Nós sabemos onde está o nosso Senhor, nós sabemos para onde nós vamos. A gente precisa contar dessa verdade para eles. Perfeito. Né? Então, faz sentido o que eu disse? Mas vamos só um ponto aqui, que é a questão da língua, né? Então, eles precisam orar em árabe, eles precisam ler o texto em árabe, eles precisam falar com Allah em árabe. E é isso, né? Que difícil, né? Que duro lidar com aquilo. E quem não fala em árabe? Allah e se declara muçulmano? Allah vai ser misericordioso com ele. Ah, tá. Conta com a misericórdia. Essa
é o ensinado, né? Se a gente for tratar de uma maneira um pouco mais dura, não tem jeito para ele, não. A sua oração nem está sendo ouvida. Mas como eu disse, tem o moço do Instagram que ora igual a Ré Soares. Então, vai saber, rapaz. Entendeu? É a minha terceira pergunta, mas acho que eu posso abrir poder também quer perguntar. Mas é sobre os livros. Você falou livros. Ele tem outros livros, além do Alcorão. E aí Sim. ficou claro para mim, pelo menos para mim, tá? Eu não sei se pelo espectador, pro David também, que se esses livros eles são livros autoritativos, você tem o mesmo essa pergunta aí. de autoridade. Então pode fazer. Não. Não, faz agora. É isso aí. Só para mim não falar. Deus me revelou aqui que você ia falar. Vamos lá. Porque o catolicismo a gente tem 3 fontes: magistério, tradição e escritura. Correto. Certo? Cristianismo protestante, só a escritura. Só a escritura. Para eles. Alguns, né? Alguns redutos cristãos ainda, Ok. semi-decentes, só a escritura. Mas e para eles? Para Quais são as fontes? eles têm o Alcorão, Tá. eles têm os hadiths e eles têm a Sira. A Sira é a biografia do profeta, os hadiths são os escritos dos mestres deles, baseados nas explicações do Alcorão e da vida do profeta e o próprio Alcorão. Então são 3 fontes de tradição. Dos hadiths, a gente tem mais de 12, se eu não me engano, hadiths. Então eu tenho o hadith do Sahih al-Bukhari, que é o mais evidenciado, mais respeitado. Ele tem 10 livros. Aí tem um outro mestre. Os sunitas, que são aqueles que nós chamamos de os mais acadêmicos tradicionais, eles vão usar como base 5, e todos aqueles que vão ser chamados de Sahih. Sahih é uma palavra de alta confiança, ou seja, tem alta comprovação de que aquilo é verdade. E faz parte da doutrina deles. Então eles têm aquilo lá. Por exemplo, o muçulmano ora quantas vezes por dia? 5 vezes. Está no Alcorão? Não está no Alcorão. Obrigatoriedade do uso do hijab, do véu, burca, por aí que vai. Está no Alcorão? Não está no Alcorão. Como é que os muçulmanos começaram a orar 5 vezes por dia? Não está no Alcorão. Está nos hadiths. Está tudo nos hadiths. Então não dá para basear a fé islâmica no Alcorão, não dá. É impossível, os muçulmanos sabem disso, e tudo bem, né? A gente tem essa dificuldade por ser cristão protestante, mas eles não têm dificuldade nenhuma com isso daí. Isso não entraria no que nós chamamos hoje, por exemplo, nas diversas denominações cristãs de usos e costumes? Cada um adota o seu? Ou essa regra de orar 5 vezes ao dia é uma regra universal para todo muçulmano? É uma regra universal. É o mínimo, né, que eles devem orar 5 vezes ao dia. O mínimo? É o mínimo. É o Tem mínimo. uns que oram mais. Entendi. Você vai ver alguns muçulmanos de linha... eu não vou dizer de linha teológica, mas vamos dizer das regiões da Índia, do Paquistão, de que você vai ver que eles têm uma manchinha aqui na testa, uma bolinha preta na testa. Isso é um sinal externo da prática de oração dele. Dele colocar a cabeça no chão, colocar a cabeça no chão, colocar a cabeça no chão. Alguns deles colocam umas pedrinhas, colocam um negócio para fazer um calo propositalmente, mas é uma prática religiosa externa da santidade, né? Então, como eu disse, que na verdade eu não disse, mas o Islã, ele tem esse princípio de que o pecado, ele está relacionado à pureza, ele está relacionado à limpeza externa. O pecado é imundícia, é sujeira. Então, você vai ver na prática islâmica, uma das práticas chama wudu. O wudu são as abluções, as lavagens que os judeus fizeram. Essas lavagens os muçulmanos também fazem. Lavam as mãos, o rosto, nariz, orelhas, pés. Então, o que eles estão fazendo antes de entrar na mesquita? Eles se lavam, aí eles tiram os chinelos. Quando eles pisam na mesquita, tem algumas mesquitas que está escrito assim, local santo. Então, eles estão purificados ao entrar ali. Certo? E essa purificação é o quê? Externo. O pecado é visto como algo externo. Mas o pecado também tem o seu foro íntimo. Então, existem pecados que são lavados pela água, isso é doutrina islâmica, tá? E no processo de lavagem da água, quando a última gota cai o pecado. Mas tem pecados que não têm perdão. Assim como tem pecados que não podem ser lavados pela água, que vão ser comparados na hora das boas obras, no dia do julgamento. Assim, você lembra? É o mais famoso de todos, né? É o shirk, né? Que é o pecado de
aderir parceiros a Allah, que é o que nós chamamos de trindade. Tem um verso em árabe que fala assim, Latakulu talata, que significa não diga trindade. É o Alcorão dizendo isso daí, certo? Na verdade é não diga três, mas eles traduzem como não diga trindade. E eles vão falar que essa é uma prática imperdoável. Né? Então não tem jeito. Quem é que fala de trindade? Você e eu. Pra gente não tem jeito, né? Eu Não vale também. a pena... você também. Pra gente não tem jeito. Se é um pecado sem perdão, pra gente não tem jeito. Nem vale a pena virar muçulmano. Só um Entendeu? detalhe, dentro da Manda. questão da fonte de autoridade. Ok. Como eles enxergam o Antigo Testamento e o Novo? Porque até onde nós sabemos, Ok. edições comparadas em seminário teológico, Uhum. o que eu vi, é que Jesus levou a cópia original, Ok. certo? E todas É. as demais se corromperam, Aham. certo? É por isso Isso. que ele teve as revelações e tudo mais. Uma revelação agora perfeita e única. Eles e falam que definitiva. Jesus escreveu um evangelho chamado Injil, né? Que ele Que é o subiu e levou evangelho. embora. Ele levou embora, Alguns dizem isso, outros falam que se perdeu e o que ficou foi corrompido. Mas, rapaz, é isso aí. Meu Deus do céu, né? Da onde tira esse tipo de coisa, né? Só pode ser tradição islâmica. Tá dentro da tradição. Porque o próprio Alcorão afirma a Bíblia. O Alcorão fala, quando vocês tiverem dúvida da fé, falem com o povo do livro. Quem é o povo do livro? Meu Deus. É judeu e cristão. Se o Alcorão afirma a Bíblia, por que a tradição não? Aí os muçulmanos, eles têm que lidar com isso. Né? Mas hoje eles não leem também. A Bíblia? É. Não, a Bíblia é um livro proibido, né? Tá. Não, o muçulmano não pode nem ter acesso à Bíblia. É claro que em países livres como Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, tá tranquilo. Mas a gente está falando de norte da África, Oriente Médio, África Central, Sul-África, Sudoeste Nem Asiático. para conhecimento histórico? Não, de forma alguma. Tem bibliotecas que nem permitem a presença da Bíblia. Nossa. E eles falam que a Bíblia pode te deixar maluco. Isso aqui, gente, a gente recebe tanto refugiado no Brasil. Você vai conversar com os refugiados e os crentes tratando bem os refugiados, eles falam assim, aprendi a vida inteira que vocês nos amaldiçoavam. Porque é isso que eles ouvem mesmo. A gente amaldiçoa aqui, rapaz. A gente se acha os piores dessa terra, né? E a gente pede graça para Deus todo dia e pede para que os outros sejam transformados. Então, existe sim. Então, eles olham para a Bíblia, para a Bíblia, para o Novo Antigo Testamento, como livros corrompidos, tá? Certo. Livros corrompidos. Por quê? Fala a história de Davi na Bíblia. Só que o Alcorão, Davi não pode pecar, né? Porque ele é um profeta. Só que a Bíblia relata tudo. Abraão não pode pecar, porque ele é um profeta. Mas a Bíblia relata tudo que o Abraão fez. Mas e o Adão? Não foi o Adão que pecou? Pois é, mas no Alcorão o Adão cometeu só um erro. Ele se esqueceu da ordem de Deus, então não foi considerado um pecado. O profeta não pecou. Entendi. Por quê? Porque os profetas não pecam, segundo o Islã. Mas o Muhammad não nasceu num período que ele não era profeta? Aí a tradição vai ter que responder isso. A tradição vai falar o quê? Que Allah abriu o peito dele, tirou o pecado de dentro dele e se tornou puro. Eles têm que responder as perguntas, as afirmações deles. Então, é difícil, cara. Você tem que estudar muito para entender do tema, porque senão você se confunde e você vai conversar. É capaz da gente sair daqui sabendo de Islã mais do que os muçulmanos. Que eles sabem dessas coisas? Não sabem. Eles estão preocupados com o quê? Eu tenho que fazer boas obras, porque o dia do julgamento vai chegar. Eu tenho que ler o Alcorão, eu tenho que fazer minhas orações, eu tenho que fazer minha peregrinação, eu tenho que dar minha oferta. E por aí vai indo. Nossa. Olha, me parece com o sistema educacional brasileiro. Que Cumprir tabela. você, Uhum. quanto mais desconhecedor que você seja, melhor é, né? Parece que se você conhecer, se der errado pro governo. E aí eu falo do governo, falo de forma geral. Sim, né? entendi. Não tô falando de ponto de vista ideológico. Mas pense comigo, é tanta gente, cara, querendo verdadeiramente viver numa fé. Tem tantos muçulmanos que têm um caráter excelente. Não tem o que dizer. É uma loucura você achar que essa questão de homens que se explodem, essa coisa de muçulmano. Não é, gente, é uma minoria, certo? Mas é uma minoria que faz um barulho e um problema seríssimo. Certo? Então você tem muitos muçulmanos sedentos por ouvir de Cristo. E no Brasil a gente tem muitos muçulmanos que tiveram problemas com crentes e com a igreja e se tornaram muçulmanos, né? Então é diferente, as práticas são diferentes. Mas é muita coisa, dá pra gente ir longe nesse assunto, dá pra perceber, né? Sim, sim. Uhum. Vai ter que fazer a parte 2, né, pastor? Vai ter a parte 2. A gente tá há quanto tempo já? Aqui, deixa eu ver aqui.
Coitado de tivemos- vocês, né, meu Ó, pai? irmão, só um detalhe. Eu coloquei exatamente, se vocês perceberem lá, deixe ficando o slam. Eu coloquei o slam, obviamente tá errado aí, justamente porque estavam derrubando aqui, derrubaram a primeira vez, e aí eu coloquei errado, vou corrigir depois, mas foi de propósito, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, o momento é agora, vai ter um delay, porque tá sendo ao vivo aqui, enquanto isso a gente dá as últimas considerações finais aqui, você pode escrever no chat aqui, né, pastora Márcia? Se tiver alguma dúvida... Perfeito. Eu acho que enquanto o Denis agora ele é interrompido assim de maneira proposital para descansar, tomar uma água, o David vai fazer aqui as considerações de respeito, agradecimento aos nossos parceiros, não é? E eu já de imediato quero aqui agradecer ao Denis e pedir até a brincadeira à parte, mas desculpa pelas interrupções, mas foram interessantes, né? Foram importantes. E as minhas perguntas é muito mais em relação ao que eu quero aprender do que mais colocar lá à prova, né? Então, assim, é uma provocação para me compreender de fato, tá bom? Então, David, você faz aí um agradecimento aos nossos parceiros, também ao nosso apresentador de hoje, do nosso encontro, o Denis, e depois ele vai ter mais uma oportunidade para fazer as considerações finais, apresentar o seu trabalho. A gente sabe que o senhor escreveu um livro também, então fala sobre o seu livro aí, contato, para entrar em contato contigo, tá bom? Deixa eu só pegar o microfone e me falaram que esse aqui tá com problema. Agora. Então... Quer pegar o meu? Não, aqui do pastor Omar mesmo. Tá. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Pega o meu. Vamos pegar o meu. Vamos mudar de... Aqui, ó. Isso. Nós queremos agradecer aqui a Music Móveis. Então, pastor Denis, esses aparatos que o senhor está vendo aqui, isso aqui é um patrocínio, uma parceria que nós temos com a Music Móveis. O senhor conhece a Music Móveis? Sim, eu não sei. Isso, ali, coisa boa. Móveis e instrumentos musicais ali com ótimo preço, né? Inclusive, nós recebemos uma bênção hoje, fizemos uma substituição aqui da nossa mesa, né, uma mesa de última geração. Faltou, na verdade, agora conhecimento técnico da nossa parte, né, pastor Omar, para regular aqui da melhor forma, né? Mas, justamente por isso, nós pedimos desculpa a vocês pelo contratempo, mas eu agradeço, pastor Omar, irmã Líbina, Silas, obrigado pela parceria. Então, você que nos assiste aqui, né, o pastor Noé, na verdade, desculpa, vocês que nos assistem aqui, visite lá a Music Móveis, preço bom, barato, coisa de crente mesmo, viu? É coisa de crente, vai aparecer lá para você lá, e com certeza os irmãos vão ser muito abençoados aí com esses itens que eles disponibilizam ali, tá bom? Deixa eu ver aqui mais, pastor, temos a segunda... o sexto encontro, na verdade, já temos uma data? Nós teremos, possivelmente, nós estaremos mantendo sempre às quartas e segunda-feira, tá? Né? Exceto aqueles que nós tivemos a oportunidade de fazermos ao vivo, mas possivelmente na quarta segunda-feira do próximo mês, se assim Deus o permitir, nós estaremos aqui no nosso sexto encontro. E aproveitando o ensejo, o momento, eu quero agradecer a você, nosso telespectador, telespectadora, pelo tempo, pela paciência. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de aqui estarmos diante de uma apresentação tão rica, de conhecimento respeitável, inclusive. Agradecer a nossa família pela credibilidade, pelo apoio, pelo incentivo, né, pelo tempo doado. Agradecer aqui ao missionário Denis, né, pela disponibilidade. Obrigado, meu amigo. Já posso chamá-lo o senhor de meu amigo, um prazer. Não sei se é muito bom para o senhor, mas está sendo bom. Sabe? E a gente vai estar marcando para um outro tempo, uma segunda rodada aí de outra perspectiva. Eu acho que é bem amplo, né, o assunto, é pouco tempo para isso. E já muito obrigado, portanto, tá? E quero mais uma vez falar do meu livro. Isso. Então, se você está interessado, depois vai ficar aí na disposição no nosso no vídeo também, junto com alguns dados do missionário Denis. Esse é um livro que é a minha dissertação de mestrado, tá bom? E fala sobre o capítulo 2, de 1 a 10 de Neemias. Se você está interessado, entre em contato com a gente para saber como você pode adquirir e assim também abençoar a nossa vida e a sua vida também. Agora é com o senhor. Deixa eu passar aqui. Primeiramente, missionário Denis, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite aí. Vai ter parte 2, né, pastor Omar? Certeza. E aí eu prometo que na parte 2 vai estar tudo ajustadinho, irmãos. Ao vivo é assim, tá? E a culpa é minha, não é do Omar não, e nem do pastor Denis, viu? E eu não vou interromper ele tanto assim na próxima vez. Que Alá me perdoe por isso. Esse bicho é herege. Minhas considerações finais, eu diria o seguinte, que o Senhor possa iluminar os que estão perdidos no Islã,
Que o Espírito de Deus abra os olhos deles para a salvação pela graça, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nós cremos de verdade, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus de Deus, é um com o Pai, faz parte de um Deus trino, a segunda pessoa da Trindade. Amém. Nós cremos nisso e isso será combatido até a nossa morte. E nós vamos continuar crendo, até que Ele venha. Amém. Eu diria também, né, com minhas considerações finais, é de que a gente possa criar crentes corajosos. Que Deus nos livre da covardia de lidar com muçulmanos. Porque nós sabemos da verdade. Você imagina se você soubesse da verdade. Se eu soubesse da verdade e você fosse um muçulmano, e eu tivesse medo de falar do evangelho para você, e você falasse assim para mim, cara, você está falando para mim que você acredita no céu, sabe como ir, você não está me falando? Pensa no nível de covardia que é isso daqui. Perfeito. Que a gente possa ter essa ousadia no Senhor de falar de Jesus para eles. Eles amam Jesus Cristo, eles querem Jesus Cristo. Eles querem uma salvação plena. É lindo falar de Jesus para um muçulmano e eles começarem a abrir os seus olhos. É belo. Então, que a gente possa ter essa coragem no coração. Sobre meu livro, eu diria que nós vamos lançar agora a segunda edição dele, porque a gente teve que fazer alguns acertos e alguns acréscimos também, que eu fui garimpando um pouco mais, deu para ver que deu para colocar mais alguma coisa. Então, se permitindo o Senhor, fim desse ano a gente vai lançar a segunda edição dele, mas é o primeiro volume, eu preciso lançar o segundo e o terceiro, né? Então, o meu primeiro livro, ele fala sobre as histórias dos profetas, conta a história de Adão, Noé, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó. Conta a história desses primeiros nove profetas, segundo a visão islâmica. No final de cada história, eu faço um comparativo do texto bíblico com o texto islâmico e eu ensino o obreiro que está lendo a usar aquela história como ponte evangelística. Ok. Tá? Então, é um livro bem específico para quem quer lidar com muçulmanos, ou se você tem curiosidade em conhecer o Islã, você vai entender muito da crença deles a partir da história dos profetas. Eu vou ter que escrever somente um livro para Jesus Cristo, porque Jesus, no Islã, é um personagem muito forte, ele aparece muitas vezes no Alcorão e nas tradições, então lidar com Jesus no Alcorão demanda profundidade, então vai demorar um pouquinho mais, né? Apesar que a gente tem outros mestres que já escreveram de Jesus, etc., mas dá para usar aí como as fontes. Eu escrevi um outro livro que é Doutrina do Pecado no Islã, que é para você entender como um muçulmano entende o pecado. Esse livro é gratuito. Então, quem quiser, eu mando para vocês aí. Legal. É um livro bem curtinho, Legal. que é uma introdução ao tema, não é um ponto final, mas é uma introdução para a compreensão do tema e talvez até abrir um debate sobre o assunto, né? A gente tem pouca gente que escreve. Na verdade, ninguém escreve sobre isso. Esse é um dos problemas, por isso que ele é tão curto, né? Uhum. Mas é uma maneira de olhar. Talvez ajude até o crente, né? Porque né, os crentes sabem a sua própria doutrina do pecado, então é uma maneira de ajudar eles. Eu tenho algumas perguntas e respostas nesse book que vai ajudar o crente a conhecer a sua própria doutrina do pecado, né? Que é a Ramateologia Islâmica. Então é isso. Se você é de Embu-Guaçu, vai conhecer a igreja presbiteriana, tá? Que está na entrada da cidade. É aquela igreja verde, grandona, tá bom? Tem discipulado a semana inteira, a igreja abre a semana inteira a partir da 13h. Domingo tem culto, segunda-feira tem culto, quarta-feira tem culto. Os outros dias são discipulados em alguma programação. Boa. Bom? Endereço da igreja nós vamos deixar na descrição. Tá. E também suas redes sociais, tudo bem? Beleza. Rua Carlos Sgarbi, Você perguntou se a gente queria o livro, né? Oi? Você perguntou se a gente queria um livro, é isso mesmo? É. Então, assim, ó, pra mim, livro, café, tapa e cuscuz, não se oferece, já chega dando. Entendi. De graça. Pô, é que acabou mesmo. Pode Acabaram enviar, todos os livros. pode Quando a enviar. gente lançar a próxima aí, eu trago pra vocês. Pode Tá bom. enviar. Parte 2. Parte Parte 2. dois. Parte 2. É isso, né? Tá bom. Esperamos vocês no nosso próximo encontro. Fica aí ligado nos... me ajuda aí, David. Nas nossas Redes sociais. redes sociais, Instagram, comunicações. tá? Né? Se inscreve, você que não é inscrito, né? Isso aí. Convida outros, tá bom? E fica alerta, porque nós estaremos em breve enviando o próximo encontro e a nossa próxima apresentadora ou apresentador.